Olá, sou Tatiana Grado, psicóloga, e hoje vamos conversar sobre a enurese, aquele famoso xixi na cama. Vamos juntos? Hoje, então, vamos conversar sobre a enurese. O que é a enurese? A gente está falando daquele xixi, né, que escapa à noite, que molha a roupa de cama, as roupinhas das crianças durante a noite. A enurese, então, ela é a micção involuntária, ou seja, é um xixi que sai sem que eu queira, sem que eu tenha consciência de que ele está acontecendo. E ele pode ser causado por vários fatores, a gente não tem uma única causa dentro da questão da enurese. Podemos pensar em problema nos rins, problema na bexiga, problema na musculatura, que segura ali a questão da urina dentro da bexiga. Podemos pensar em fatores hereditários e também neurológicos e psicológicos. Ou seja, existe uma gama de fatores dentro das causas da enurese. Para ficar mais claro para a gente pensar, né, dentro dessas causas, eu vou trazer alguns exemplos mais concretos. Então, por exemplo, uma bexiga pequena para quantidade de urina que eu tenho que reter à noite. Então, algumas crianças elas estão ainda em desenvolvimento do tamanho dessa bexiga. Então, se a bexiga está muito pequenininha, ela não consegue segurar, reter a quantidade do volume urinário durante a noite. Uma outra coisa que a gente pode pensar, não conseguir reconhecer, né, quando eu estou com essa bexiga cheia, não tenho aquele sinalzinho de que está cheio e aí então eu preciso levantar para fazer xixi. Né? Nós mesmos, adultos, acontece isso com a gente à noite. Estamos dormindo e muitas vezes a gente acorda durante a madrugada. Por quê? Porque estamos com vontade de fazer xixi. Uma outra situação pode ser uma infecção no trato urinário, que pode estar causando a enurese. Ou até mesmo, então, dentro dos problemas psicológicos que nós falamos. Por exemplo, a criança vai começar numa escola nova, primeiro dia de aula, chegada de um irmãozinho, ou outras situações, dormir fora de casa se for algo muito diferente para ela, né? Uma novidade. Então, todas essas coisas, elas podem trazer como consequência a enurese. E também a questão dos hormônios, que nós produzimos, né, hormônios chamados de antidiuréticos. Então, às vezes a criança ela não está produzindo esse hormônio. E aí também vai acontecer o processo da enurese noturna. Portanto, como são variados os motivos, as causas da enurese, se a criança apresenta essa enurese, precisamos então partir por um processo de investigação das causas daquela criança. E aí, quando começar a investigar, quando que isso realmente então é considerado enurese? Então, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, eles vão considerar a enurese acima dos 5 anos de idade. Então, até os 5 anos faz parte do desenvolvimento normal da criança, do corpo da criança, se acontecer essa eliminação da urina durante a noite. Acima, então, dos 5 anos, é que nós vamos começar a ter que investigar e considerar como sendo a enurese. Em termos de incidência, nós temos mais casos em meninos do que em meninas, né? Porque também não se sabe, ok? Bom, se a criança, né, tem algum problema fisiológico, dentro desses que nós falamos, as formas de tratamento, claro que vai depender do que foi diagnosticado, mas pode ser medicamento, pode ser uma fisioterapia para a questão muscular da bexiga, então vai depender do que foi diagnosticado. Agora, se a gente pensar nos fatores então psicológicos, o que é importante nós termos com a gente com muita clareza? Que brigar, bater, humilhar, ou às vezes contar para as pessoas e aquilo virar um processo de gozação, nada disso vai ajudar aquela criança no processo de melhora da enurese dela. Portanto, precisamos ter muita paciência, tranquilidade, para que a gente possa ir entendendo
o que está acontecendo com essa criança para buscar, então, a melhora. Se a gente faz de uma forma não muito bacana, como eu coloquei anteriormente, a gente pode trazer consequências para essa criança que às vezes elas são muito piores do que a enurese em si. Muitas vezes, com o passar do tempo, com a idade, existe uma regressão no caso mesmo da enurese. É como se o corpinho fosse entendendo e vai reduzindo significativamente o número de crianças com a enurese. Mas se a gente tem um tratamento traumático nesse momento, a gente pode estar impondo à criança outros sofrimentos. Por exemplo, frustrações constantes, ou até mesmo um sentimento de culpa, né? Uma humilhação que a um prazo vai trazer para essa criança como consequência uma baixa autoestima. Muitas vezes a própria criança ela já é punida porque ela tem uma perda de algumas questões sociais, aonde às vezes ela não vai, por exemplo, dormir na casa de um coleguinha com receio do xixi. Então, como ela já tem tudo isso, a gente não pode trazer ainda mais um impacto negativo dentro disso. Portanto, a tranquilidade e a paciência. E uma forma da gente ajudar, né, tanto preventivamente quanto até no próprio tratamento da enurese, é a gente oferecer menos água para a criança no período da noite, menos líquido, criarmos uma rotina de idas ao banheiro, mesmo que ela não esteja com vontade de fazer xixi. Então, o que a gente faz? A gente cria, por exemplo, a cada 2 horas, a gente vai ao banheiro, vai, senta ali um pouquinho no vaso, né? Vai até o vaso e vê se sai alguma coisa. Então, nós estamos criando uma rotina para o nosso corpo. E uma última situação que nós podemos fazer também é, imediatamente, antes de colocar essa criança para dormir, levá-la ao banheiro para esvaziar toda a bexiga antes dela deitar para dormir. Então, são 3 coisas que a gente pode fazer para ajudar, né, a inibir, a diminuir a enurese noturna. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês, né, uma ideia geral do que é, e vamos caminhando um dia de cada vez. Espero que sejam todos bem, uma boa semana e até o próximo domingo.